Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui para a gente bater um papo sobre um tema tão importante como neurociência e fé. Hoje a gente tem um convidado para lá de especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Aqui, ele entrar com a gente, para a gente bater um super papo para aquecer os nossos motores. A Fátima, que saudade, Fátima! Um beijo para você. Uma baita de uma saudades. Olá, Padre Bruno! Olá, tudo bem? Eu tô certinho ou tô Tudo de cabeça pra bem? aqui? O senhor tá viradinho assim, ó. Amém. Aê, agora sim. Pronto. E aí, Que meu amor, saudades! minha Tudo querida, bem? como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo E o bem. senhor, como que o senhor Graças a está? Deus, tudo bem, tudo bem. É um Ai, que prazer estar coisa. com você e com vocês, né, que já estão aí juntinhos com a gente nesse bate-papo. Ai, com toda certeza. Eu que agradeço de ter essa oportunidade única de poder bater esse papo num momento tão importante que a gente está passando, atravessando. Verdade. Então, nossa, é uma verdadeira honra poder bater um papo assim com o senhor. Obrigada, viu? Prazer também é meu e vai ser muito importante isso, com certeza. Eu tenho sentido, assim, muitas pessoas, padre, falando sobre essas mudanças que aconteceram na vida de todas elas. Então, mudanças na maneira de sair para o trabalho, mudanças até para ir no mercado, tá tudo diferente. Coisas tão simples que às vezes a gente tem o péssimo hábito de não dar valor a elas e que de repente a gente se vê numa quarentena dando valor a tudo aquilo que na correria do nosso dia a dia passa tão desapercebido, né, padre? É verdade. Interessante porque as pessoas, como você disse, elas começam a repensar nos valores das pequenas coisas, né? Que eu chamo de pequenos milagres do nosso dia a dia que a gente não se dá conta. É o poder sair de casa, poder ir até o mercado, que talvez para alguns até algo estressante, né? Poder estar livremente na rua, tudo isso hoje tem sido repensado, né? A gente tem começado a valorizar coisas que a gente não valorizava antes. É verdade. O senhor sabe que eu sempre falo, às vezes nas minhas palestras, nas minhas aulas, que graças a Deus que Deus não escuta tudo aquilo que a gente fala, porque a gente fala tanta besteira às vezes, né, padre? Eu sempre brinco de falar, eu não queria levantar da cama. Já pensou se Deus realizasse todos os desejos? Não levanta mais. Eu não queria ir trabalhar, perdeu o emprego. Então, que a gente também aproveite esse momento dessa pandemia para repensar até nos padrões de pensamentos em que a gente tem, né, padre? Eu costumo dizer que do ato da gente acordar, de abrir os olhos, de levantar da cama, a gente já passa por vários milagres que a gente não se dá conta, né? A gente Verdade. acordou, sinal a gente está vivo. Mais um dia. Deus nos deu mais uma chance para que a gente possa construir um dia novo, zerado. E aí a gente abre os olhos. E aí a gente está enxergando. Muita gente não pode enxergar. E aí a Verdade. gente se levanta, muita gente não consegue levantar da cama, né? A gente põe o pé no chão, a gente anda, a gente caminha, a gente vai até o banheiro, a gente faz a nossa higiene. Todos esses atos, se nós formos parar para pensar, são pequenos milagres que nós não valorizamos, mas que às vezes estes períodos difíceis, como esse que nós estamos passando, nos força, né, a valorizar, a repensar. É verdade. Eu sempre falo para a gente pensar, e hoje eu assisti um filme muito bonito, até sugestão dos meus pais, que fala Uma Beleza Oculta, chama o filme. E o filme começa falando sobre os porquês da sua vida, né? O porquê que você acordou, o porquê que você saiu para trabalhar, o que te move, né? O que te motiva, quais são os porquês da sua vida, o porquê entrar na nossa live hoje. Então, o que tem de trás de todas essas vontades e de todos esses acontecimentos? Eu acho que se a gente repensasse muito essas questões, quantos é, valores agregariam, quantas bênçãos a gente perceberia que
recebemos durante todo um dia, né, Padre? É. E que, infelizmente, nós só nos damos conta quando a gente perde. Assim também, às vezes, os relacionamentos, as coisas que temos, até bens, coisas que a gente está acostumado a ver, a ter. Quando a gente perde, esta perda, ela gera uma meditação, né? Nossa, como aquilo faz falta para mim, como aquilo é importante. Então, eu acho que isso aí é a chave da conversa de hoje, né? Eu também acho, da gente voltar a perceber esses pequenos milagres, como o senhor muito bem colocou, que regem ali a nossa vida, né? Que a gente volte diferente. As pessoas às vezes falam, "Ah, eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal." Não, não pode voltar ao normal. A gente tem que voltar melhor. A gente tem que voltar diferente. Eu disse E isso, eu tenho. normal Oi? e normal. Normal. Então, se é para voltar para aquele normal, eu não quero voltar para esse normal. Eu acho Exato. que isso está acontecendo é para a gente ressignificar a nossa vida, né? E como se fosse um reset que a gente aperta e tem a chance de começar de novo. Mas começar de um modo novo, começar de um modo diferente, né? Eu acho que tudo isso, toda essa situação, ela com certeza ela é pedagógica, né? Para aqueles que realmente se utilizarem beneficamente desse momento. Porque existe um lado bom também, não só um lado negro nesse momento. Eu acredito muito nisso também. Eu tenho falado muito para as pessoas aproveitarem e criarem novos hábitos nessa quarentena. Hábitos positivos, hábitos que vão agregar mais valores, que vão fazer com que essas pessoas tenham percepções diferentes. E tem um lado positivo, né, de você conseguir aproveitar mais tempo em família. Esses dias eu estava vendo a quantidade de pessoas postando foto do céu, do pôr do sol, né? Tão lindo e que muitas vezes a gente, na correria do trabalho, passa desapercebido, né? Então, eu achei tão importante essa live para a gente falar da fé, porque é um momento muito importante, até mesmo para a gente ressignificar a nossa fé, né, Padre? Exatamente. E nos realinhar com Deus. Eu acho que as pessoas estavam vivendo num automático tão grande que estavam se esquecendo, obviamente, dessas pequenas coisas do cotidiano doméstico, se esquecendo das pessoas, do seu convívio. Então, acabavam não tendo tempo para dar atenção aos filhos. Estava ali, chegou do trabalho, mas estava ali conversando com o filho, mas com um olhar também Seu- ali no celular. O marido e a esposa não tinha diálogo. E agora, com esse confinamento, as pessoas elas precisam agora começar a reaprender. Olha que coisa interessante, apesar do convívio de anos, reaprender a conviver. E tem muita gente com dificuldade de conviver com as outras nesse período. Muita gente mesmo. E eu acho muito importante isso que o senhor coloca da fé. Me corrija se eu estiver errado, mas fé vem do latim, que significa confiar, ter confiança, é isso? Exatamente. É. Então, eu Acreditar, acho. acreditar principalmente naquilo que não se vê, né? Esse é o Exato. ponto principal. Porque quando a gente vê, é fácil a gente acreditar. O difícil é acreditar quando a gente não consegue vislumbrar. E aí que está a nossa dificuldade humana de ter fé, e principalmente nas horas difíceis. E isso é muito importante porque, trazendo para essa questão da pandemia, do coronavírus, ele é muito instável. A gente ainda não tem um começo, meio e fim dele. E isso gera aquela insegurança nas pessoas. E uma coisa muito importante que a neurociência traz é que essa mesma insegurança de não saber a data que vai terminar o coronavírus, né, essa incerteza, essa área do não poder ver, igual, diferente de um sarampo, que você sabe que vai durar uma semana, no máximo 15 dias, o coronavírus ainda trabalha no escuro. E, por incrível que pareça, é ativada a mesma área da nossa fé. Então, se a gente está com uma fé acreditando em dias melhores, em oportunidades melhores, em ressignificar os nossos hábitos, enxergando os pontos positivos, eu tenho certeza que tudo isso também vai ficar melhor e vai ajudar as pessoas a atravessarem essa ansiedade,
essa depressão, essa síndrome do pânico que pode gerar essa pandemia, né, padre? E a pandemia, que eu digo que pode ser gerada com essa falta de busca interior, dessa falta de confiança em Deus, na pessoa do Cristo, ela pode gerar uma pandemia do medo, que pode ser Sim, pior ainda do que a própria doença. Porque essa sensação de insegurança, essa sensação né, de medo constante e até olha que coisa interessante, por um excesso de informação, né, que às vezes é desnecessário, né? A gente, do ponto de vista de informação, está tendo acesso a todo momento. A gente acaba de ver o telejornal, mas daqui a pouco chega também um WhatsApp de um vídeo com pessoas morrendo, com corpos pela rua. E esse excesso de informação, ele vai gerando na gente uma insegurança, uma incerteza, um medo tão grande que é tão nocivo quanto a própria doença em si. Aqueles que exato. talvez estejam em casa obviamente, podem estar em casa e estejam prevenindo o contágio, às vezes também estão se adoecendo psicologicamente, psiquicamente, espiritualmente, por conta desse medo, né? Por conta dessa insegurança. Eu acho que a grande mensagem que a igreja nesse tempo precisa passar é essa confiança, esta fé no Cristo, que né, recentemente, agora semanas atrás, vivemos a sua ressurreição. Ele vence a Sim, morte. Então nele devemos confiar para a gente não ter medo, confiar nele as nossas preocupações. Eu acho que a gente precisa realmente, com esta missão de evangelizar, chegar nesse ponto e fazer as pessoas entenderem, né, que a pandemia pode ser ainda pior do ponto de vista do medo, da incerteza e da insegurança. o senhor falou um ponto muito importante. Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez uma reunião pedindo ajuda, né? Porque ela fala que mais do que o vírus, do coronavírus, é o vírus dessa paranoia que está gerando o mental. Então, Perfeito. que eles têm muito medo de que depois que passe a pandemia, como que as pessoas vão voltar à vida normal? Porque elas foram muito afetadas emocionalmente e mentalmente, né? Então, isso que o senhor falou da fonte da TV, eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu acho que a mídia está fazendo um desfavor à nossa saúde mental. Uma coisa é trazer a informação, é trazer os cuidados que devemos ter, é trazer até os números para que as pessoas possam ir acompanhando. Outra coisa é trazer foto de caixão, foto de túmulo, covas sendo feitas, porque a gente tem um sério problema no nosso cérebro, que é o neurônio espelho. A gente vê aquela informação e o nosso cérebro acha que vai acontecer com a gente ou com a quem a gente mais ama, né? Então a gente acaba sofrendo, produzindo mais células de ansiedade e aí sim vira essa bola de neve Que tão derruba a nossa grande. imunidade e que abre também a porta do nosso corpo para as infecções, para as doenças, não só as psíquicas, mas agora também estamos falando das físicas, né? As doenças que acabam Sim, somatizando no nosso corpo por conta de um estado psicológico fragilizado. Então, é e a realmente gente tem preocupar. e a gente tem um grande problema com isso mesmo, porque um dos principais sintomas de uma ansiedade, um dos principais sintomas aí de uma gripe mesmo é a falta de ar, que está batendo com os sintomas do coronavírus. Então a pessoa sente e fala: Meu Deus, eu peguei o coronavírus. E muitas, muitas vezes não é, né? É esse ciclo que vai derrubando a imunidade e fazendo com que cada vez piore aquela situação. E existe uma porção mágica aí, chamada de fé, que pode ajudar muito a quebrar esse ciclo vicioso que muitas pessoas estão entrando, né, padre? Perfeito. Eu havia separado, inclusive, já para início, um salmo. E esse salmo me chamou muita atenção porque é uma frasezinha, o salmo obviamente é grande, mas a frase que me chama a atenção é: a vitória pertence aos que confiam no Senhor. Salmo 37. Se nós quisermos, e nós queremos uma vitória, nós queremos realmente superar tudo isso, e obviamente é o anseio do mundo inteiro, não existe uma forma de a gente superar isso se não for pela fé.
né? Se não for pela confiança. Obviamente, nós vamos fazer materialmente tudo o que estiver ao nosso alcance. Nós vamos nos prevenir, nós vamos ter os cuidados. Como a igreja agora, nesse período, está com as portas fechadas para as missas públicas, estamos transmitindo as celebrações pela internet. Todos esses cuidados são necessários nos lugares onde vamos, a máscara, o álcool gel. Isso tudo é muito importante. Mas, se nós que acreditamos, né, nós que cremos em Deus, não ultrapassarmos esse âmbito e também entrarmos no âmbito da espiritualidade, a gente não vai conseguir superar e suportar esse sofrimento que nos foi imposto por esta pandemia. Então, é pela fé. Os que confiam no Senhor garantem esta vitória. A vitória pertence aos que confiam no Senhor. Então, eu acho que é nesta fé que a gente precisa fazer com que... Fortalecer. Perfeito, perfeito. E isso é tão real, não só no momento de pandemia, mas até mesmo num diagnóstico, às vezes, de um problema de saúde, né? Quando é mandado embora de um emprego. É o que vai decidir se você vai entrar numa área do cérebro chamada ralo mental ou não, ou vai se manter forte ali, é a fé. Ela é o divisor ali, né? Para orientar para onde que vai guiar o nosso cérebro. E Perfeito. tão importante quanto todas essas questões que a gente está batendo um papo aqui é falar de resiliência também, né, padre? Resiliência e empatia nesse momento. Por exemplo, eu não posso não ser do grupo de risco, mas tem pessoas que eu amo muito que são. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor, Exatamente. né? O amor A precisa gente. ser muito mais que uma palavra, né? O amor precisa ser um gesto. E a questão da empatia é justamente essa. Às vezes as pessoas não compreendem. Ah, mas eu não estou no grupo de risco. Ah, mas se eu pegar é uma gripe. Mas elas se esquecem que às vezes até posso estar assintomático, mas eu posso prejudicar alguém mais velho ou mais fragilizado no Sim, sentido de saúde. Eu posso transmitir pela falta de cuidado que eu estou tendo. Porque eu acho que para sim. mim não vai dar nada, mas aí que está, a questão da quarentena, a questão do fechamento dos comércios, das ruas, etc., é justamente para esta prevenção. Ah, mas eu não estou. Sim, mas existem pessoas que estão. E se você for este veículo que transmite, você está faltando com empatia com essa pessoa, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Não só familiares, mas as pessoas que você acaba convivendo no seu dia a dia. E você falou uma coisa muito importante, né? A ação coincidir com a fala. Porque muitas vezes a gente vê postagens lindas e maravilhosas, mas a atitude da pessoa é extremamente contrária àquilo, né? Tem uma Então, frase que diz assim: se você não consegue amar ao irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Eu acho que fecha, perfeito. fecha essa questão, porque, veja, é inaceitável algumas pessoas, as atitudes de algumas pessoas. Eu não estou dizendo daqueles que estão trabalhando e podem e devem estar na rua porque precisam se locomover, enfim, e trabalham também nas profissões que são necessárias. Enfim, eu não estou dizendo dessas pessoas, estou dizendo daqueles que às vezes excedem essa razão e vão lá na praia, e vão lá. Se os shoppings não tivessem fechados, com certeza o shopping estaria cheio. Enfim, agora a prefeitura da Praia Grande está colocando barreiras, porque é o final de semana, é um feriadão, vamos dizer assim, né? Hoje, sábado, domingo, então está tendo que pôr barreiras de algo que deveria ser automático, né? A empatia é justamente isto, né? Se preocupar com o outro, né? Não só comigo, não só com a minha casa, não, que a minha casa não pegue, para mim tá bom, né? E o vizinho, e a pessoa que está na rua ali jogada, o mendigo, a pessoa que está na drogadição, esse não importa. Então, essa frase de Jesus: se você não consegue amar aquele que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Nossa, é perfeita essa frase, né? Porque é muito.
isso que a gente está conversando. Eu trazendo para o lado da neurociência, isso que o senhor colocou, quando a gente apenas fala, quando você apenas posta, ou quando você até faz, mas, por exemplo, ajuda um próximo só para aparecer, só para tirar ali uma selfie que está ajudando, não é ativado no nosso cérebro a área de empatia, né? Ela só é ativada quando existe o sentimento puro e honesto, né? Então, quem, por exemplo, está fazendo, participando de uma campanha, está ajudando ali só para aparecer numa foto, só para estar depois postando, ou para falar eu fiz, por questões de ego, não ativa no cérebro a área de empatia, né? Que é algo tão importante para a gente ter ativado. A área de empatia fica bem do lado da nossa área de caráter e da nossa área de índole. Então, Ela uma puxa a outra ali. é importante para todas as pessoas, de fé ou de não fé. Para os que Sim, acreditam em Deus, para os que não acreditam. Ela é importante no sentido do ser humano, independente. Aí agora a gente, né, vai ir além a questão da fé. A empatia é algo inerente ao ser humano para que ele consiga conviver. Para o cristão é obrigação. sim, Aí a gente vai além. Para o cristianismo, não há como se falar de cristianismo sem empatia, sem a é verdade. preocupação pelo outro, sem o zelo pelo outro. O cristianismo não é uma religião do eu interior. Eu gosto muito de dizer isso nas celebrações, nas missas, nas homilias. O cristianismo ele é diferente de outras religiões. Não basta estar bem consigo, se você não está bem com as pessoas. Então, Perfeito. o cristão não te basta estar bem no teu relacionamento com Deus, não te basta o seu eu interior estar em paz. Para nós isso não basta, porque em Cristo tudo isso ganha um novo sentido. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, como amar como a si mesmo, já estava na lei. Sim, exatamente. Empatia já estava no Antigo Testamento. O novo mandamento de Jesus não é esse. Não é amar uns aos outros como a si. É amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim. Então, o mandamento já existia em parte no Antigo Testamento, mas com Cristo ele ganha um peso novo. Não Claro. basta como você se ama. A medida do amor agora é outra. Amai-vos como eu vos amei. Sim. Cristo dizendo. Então, como Cristo nos amou? A gente olha para a cruz E que e, responsabilidade, né? né? Então, amai-vos como eu vos amei. E aí eu brinco, o buraco é mais embaixo agora. É bem mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Porque a gente olha para a cruz e pensa assim, mas como é que ele amou a gente? E olhando para a cruz, a gente diz, é um ideal de amor que talvez a gente passe a vida inteirinha tentando, mas não consiga fazer igual. Mas a tentativa já nos santifica. A tentativa de fazer como ele fez, chegar perto, A já, intenção, né, que você coloca ali na ação, já né? pode transformar aquela pessoa que está do seu lado, aquele parente seu, aquela pessoa que às vezes a gente acha o próximo, pensa em uma coisa mais distante. A gente não pensa no próximo como aquela pessoa que está casada com a gente, Como um filho, da muitas família, vezes. filho, que às vezes precisa tanto quanto a pessoa que está lá, o vizinho, a pessoa da igreja. A gente precisa começar isso dentro de casa. O amai-vos como eu vos amei. Você ser esta luz, esta ponte do amor de Cristo. Esse amor é curativo, esse amor transforma. E este tempo é um tempo favorável para a gente se abrir a essas transformações. E a gente pode falar de Deus, né, de tantas formas, né, padre? Com tantas palavras diferentes, ao apreciar um pôr do sol, igual nós estávamos falando, ao ter uma gratidão no final do dia por perceber as coisas de bom que aconteceram no seu dia, são formas da gente sentir a presença de Deus e ensinar para um filho e ensinar para as pessoas que convivem ali com a gente o quão presente ele é na nossa vida, né? E se nós não tivermos essa sensibilidade, nós nunca vamos enxergar Deus. Porque não se enxerga Deus com os olhos
humanos, com esses olhos que eu estou usando para enxergar você e você está me enxergando, e essas pessoas aí estão enxergando a gente. Esses olhos, no ponto de vista da fé, eles não nos servem, né? Sim, sim. A gente só consegue enxergar a Deus se a gente sentir. A gente só consegue. Como já dizia, né, uma frase que eu gosto muito do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, E né? Deus é visível aos olhos, mas ele pode estar muito perto se nós nos fizermos sensíveis à presença dele. É igual o vento, que a gente não vê, mas sabe que existe porque a gente sente quando ele bate no rosto da gente. Deus é assim. É verdade. Esses dias eu vi uma postagem, eu até compartilhei ela, que de vez em quando a gente olha para cima e fala, eu sei que foi Deus, né? E quantas coisas no dia a gente tem essa sensibilidade de falar, olha, foi Deus, só Deus mesmo para estar conseguindo determinadas vitórias, determinadas conquistas, estar vivo, né? A maior de todas delas. E ver os sinais. Eu vejo esses dias muitas pessoas colocando, como você disse, a foto do céu. Dificilmente eu vi céu tão bonito quanto o céu desses dias. Sim, verdade. São sinais do amor de Deus, são sinais da graça de Deus, são sinais do sorriso de Deus no meio dessa escuridão, no meio dessa dificuldade toda, no meio desse medo, no meio desse sofrimento, são sinais. E aí a gente também fala da resiliência nesse sentido, né? A Sim. questão do sofrimento, que nós precisamos tirar dele algo de positivo para a nossa vida. E o céu, os mares, né? A gente vê até em Veneza, onde aconteceu aquela atrocidade, os canais estão limpos, né? É uma coisa assim linda, parece que o planeta regenerou. Dava para ver os peixes nadando nos canais onde passam as gôndolas, né? Exatamente. E que a gente aproveite esse momento para sair um pouco do nosso ralo mental, padre. Ralo mental é uma área que a gente tem no cérebro que se alimenta muito de coisas negativas. Então, às vezes uma ligação de alguém te derruba para o ralo mental, às vezes uma manchete que você assiste, uma notícia, e a notícia persegue, né? Tá no Facebook, tá no Insta, tá na TV, tá no rádio, tá em todo lugar. Ela pode fazer com que a gente fique nesse ralo mental, e não consiga enxergar as coisas boas. E tem muita gente que vive no ralo mental. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, tem gente que gosta tanto de viver no ralo mental que até decora ele, põe um sofazinho, põe um quadro, põe. É aquela pessoa que a cada solução que você dá para um problema dela, ela te traz mais problemas, porque ela gosta dessa energia negativa, desse padrão de pensamento mais baixa. Pensamentos, Né? Então, notícias, acontecimentos, pessoas, como você disse. Às vezes a gente começa um dia tão bonito, tão bom. A gente diz assim, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou ali, hoje eu vou resolver aquele problema que tem tempo que eu não consigo resolver. Hoje eu vou fazer. E aí a gente escuta algo, recebe uma mensagem, um áudio e tem contato com pessoas que acabam destruindo, nos desconstruindo emocionalmente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E nesse tempo, obviamente, a questão das notícias, né? Mas no dia a dia, no cotidiano da gente, algumas pessoas elas têm esse poder. Você tá nos dando uma explicação científica, psíquica, de algo que pela fé a gente sabe que acontece muito. Às vezes você está bem, chega alguém que fala uma palavra para você e te destrói o dia. e a péssima mania que a gente tem, às vezes, de falar exatamente isso. Por exemplo, você teve um final de semana maravilhoso. Aí alguém, por 2 minutinhos, falou alguma coisa, a gente vira para outra pessoa e fala assim: eu tive um final de semana péssimo. Será que foi um final de semana ou foram 5 minutinhos ali de alguém que vive num ralo mental e que não conhece a fé, não conhece as maravilhas de um Deus aí tão grande que pode realizar tantos milagres na nossa vida, né? E às vezes a gente também vai dizer para uma pessoa sobre um projeto, sobre um plano, sobre um trabalho novo, sobre um emprego conquistado, e a pessoa já vai, às vezes porque no fundo ela sente
uma inveja, uma cobiça daquilo que você está narrando e acaba dizendo, ah, não vai dar certo. E não adianta, você vai fazer isso daí, eu fiz, não deu certo, não foi bom. E a gente vai se influenciando, sendo influenciado por essas colocações e que vai desconstruindo toda a nossa perspectiva. Agora você me deu uma nomenclatura científica para isso que eu nunca tinha ouvido falar do ralo mental, O mas ralo de mental. algo que eu já pregava, inclusive, para as pessoas, né? E a importância do pensar positivo, né? De quando você perceber que vai encontrar com determinada pessoa, travar esse ralo mental. E daqui a pouquinho eu vi que tem gente perguntando como que trava o ralo mental. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas a importância da gente ter essa percepção. Existem diferentes ondas cerebrais no nosso cérebro. Então, por exemplo, no dia a dia, a gente usa a onda beta. A onda beta ela vai de 13 a 30 Hz. É a frequência de percepções que os nossos sentidos captam. E tem uma coisa muito importante que a ciência traz, que quando a gente reza, mas aquele rezar se entregando mesmo, e não é aquele mecânico que às vezes faz, parece que está e já dorme ali, né? Aquele rezar que O contato existe. de uma comunhão, no sentido da palavra. Isso. Quando a gente tem essa entrega, a gente muda dessa onda beta para a onda alfa. A onda alfa, ela vai de 8 a 12 Hz no nosso cérebro. E é a que tem o poder de reequilibrar as nossas emoções. Ela tem mais poder até do que a meditação e de que agora está na moda falar de mindfulness, que são estágios mentais que a gente o simples fato de rezar nessa verdadeira entrega, a gente consegue ativar muito mais do que essas outras técnicas. Eu me lembro de um programa que nós fizemos juntos, que você estava explicando sobre o ponto de Deus. Isso mesmo. Eu recordei disso agora. Isso mesmo. Eu acho que muita gente, é muito comum me perguntarem nas minhas palestras se eu acredito em Deus, porque quando apresentam como neurocientista, eles acham que vai trazer a ciência ali única e crua, né? E eu sempre respondo essa pergunta, padre, contando do ponto de Deus e com uma música que eu gosto muito, que é aquela Ninguém Explica Deus, né? Que fala que ele é dono de toda a ciência, sabedoria e poder, né? Então eu sou verdadeiramente encantado assim por essa música, porque eu acho que ela traduz muito o que é a união da ciência com a fé, né? E trazendo um pouco dessa questão do ponto de Deus, a gente tem no nosso cérebro, aqui no frontal, entre as nossas, aqui bem no meio da nossa sobrancelha, formando um quadrado, uma área chamada ponto de Deus. Ela fica aqui e do lado, no parietal também. E essa área, ela é fortemente ativada quando a gente reza, né, nessa entrega, mas também quando a gente faz três movimentos físicos. O primeiro deles é unir as mãos, né? Então, quando a gente une as mãos, a gente automaticamente ativa essa área do ponto de Deus. O segundo movimento é quando a gente olha para o alto, quando a gente dá aquela olhada para cima. E pode perceber, inconscientemente, nos momentos em que a gente sente aquela angústia, aquele aperto, aquele desespero, parece que a gente olha para cima pedindo forças, né? E o terceiro movimento é se ajoelhando. Quando a gente se ajoelha, a gente também ativa o ponto de Deus. E E isso me desculpe, mas é cientificamente comprovado, né? cientificamente comprovado. E é uma coisa impressionante, porque a igreja, ela sempre ensinou isso para a gente, né? Talvez muito antes disso ter sido comprovado, disso ter sido experimentado, Muito é. né? A igreja sempre ensinou para a gente que quando a gente tem que rezar, lá na catequese, a gente junta as mãos. Na liturgia da missa, na rubrica do missal, por várias vezes a liturgia diz para o sacerdote levantar os olhos para o alto ou levantar os olhos para a cruz. E em muitas liturgias, estar de joelhos, também nas nossas orações em casa.
você veja que não era nada de novo. Não, E que a igreja exatamente. ensinou, né, para os seus filhos, porque a igreja é mãe, a igreja ela tem esse papel. E aí você me dizer isto, que esses movimentos, que são exatamente os movimentos que nós fazemos na própria Santa Missa, todos Sim, eles nós fazemos na missa, e sim, também nas nossas casas, quando sim. nós estamos rezando no nosso íntimo, são movimentos que ativam exatamente esse ponto. Isso é extraordinário, né? E uma vez ativado, a gente tem a trava do ralo mental, né? Que as pessoas aí perguntaram. Olha A aí, ó, gente tem, pergunta. Tá? a gente tem a redução de células de ansiedade. Então, quem está com ansiedade, fazer esses movimentos vai ajudar. E uma trava da depressão, da área de depressão. O senhor falou uma coisa que eu sou encantada por neurociência, sou apaixonada exatamente pela simplicidade da neurociência. Ela é muito simples e ela traz comprovações assim magníficas. Pela primeira vez na história, né, a ciência reconhece a existência de uma força superior operando no nosso cérebro. E os cientistas deram o nome científico para essa área como o ponto de Deus. Se vocês procurarem no Google, vocês vão estar achando. Depois, eu até mando para vocês um linkzinho que tem essas fotos, que tem esses vídeos explicativos para quem quiser. Depois eu mando para vocês. Então é científico. Se a gente parar para pensar, padre, quantas pessoas que estão prestes a cometer um suicídio estão lá no alto de um prédio olhando para baixo? Acho. Para baixo. Todos aqueles que estão lá embaixo, rezando, orando, meditando, enfim, cada um na sua fé, né? Mas estão tentando essa ligação com Deus, pedindo para aquela pessoa não pular, estão olhando para cima, O apóstolo ativando Paulo, o ponto de o apóstolo Deus. Paulo tem uma frase para isso daí, né? Ele diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então é lá no alto que nós temos que buscar a emanação das forças, das graças, do Espírito Santo, que nós precisamos para termos força para superar as horas difíceis. Se a gente fica olhando para baixo, aí está, né? Se a gente fica olhando para baixo, a gente não vai encontrar, a não ser uma força que nos puxa ainda mais Puxa, para sim. esse buraco, para esse fundo de um poço que o mundo nos quer precipitar. E pode ver quem está em depressão, as pessoas que vivem muito nesse ralo mental, elas vivem olhando para baixo, cabisbaixo. Tem até aquela expressão, tá cabisbaixo. Essa é a expressão física que a pessoa acaba Sim, portando, né? Sim. exatamente. E exercícios tão simples, né? Unir as mãos, olhar para cima e se ajoelhar. A gente tem a produção de ocitocina, de endorfina, que é um hormônio que nos ajuda até com dor no corpo, dores de cabeça, dores na articulação, dores musculares. A gente tem a produção da GABA, que é um dos hormônios que mais regula o nosso emocional. A GABA, ela é aquele hormônio que te impulsiona, é o hormônio da vontade, é aquilo que faz você levantar, acordar e ir trabalhar e aguentar firme ali durante o dia. O senhor falou que a igreja fazia isso muito antes dessa descoberta e com toda a certeza. É igual um outro exemplo que eu vou dar para o senhor. Quantas vezes a gente caiu, ralou e a mãe fez assim, ó, já passou. Ou dá um beijinho para passar. E aí vem a neurociência e mostra que o contato do toque de quem você ama ou um beijo de quem você ama faz liberar uma porção maior de endorfina, que é o hormônio da dor, para nos ajudar, né? Então, quantas coisas a gente faz pela nossa intuição e que estão aí para nos ajudar a sair de situações mais delicadas, né? Então a solução é a oração. A oração, Se com você, toda se certeza. você orar com todos esses gestuais próprios da oração, a gente consegue encontrar esse refúgio, né? E quimicamente o nosso corpo conspira a favor da nossa espiritualidade quando a gente age assim. Então é Não é à impressionante. toa que quando a gente sai de uma missa, sai, né, de algo que eleva, a gente sai diferente. Os problemas diminuem de tamanho, ficam menores, né, e a nossa fé cresce.
Eu digo que não precisa necessariamente ter medo que os problemas sejam maiores que nós. Normalmente, os problemas acabam sendo maiores que nós mesmos, né? Mas eles nunca serão maiores do que Deus. Então, essa é a questão. Então, às vezes as pessoas se preocupam, isso é maior do que eu posso suportar, eu não vou aguentar essa situação. Sim, os problemas podem ser maiores que nós e normalmente são. Mas, quando nós temos essa confiança, essa fé, quando nós dobramos os nossos joelhos, juntamos as nossas mãos, olhamos para o alto e buscamos do alto, não de baixo, não do mundo, não das pessoas, mas buscamos de cima, de Deus, a força que a gente precisa, aí a gente consegue, com certeza, perceber que os problemas, como você disse, acabam ficando pequenininhos, não diante de nós, Sim. mas do Deus que habita em nós, pela força do Espírito Santo. Então a gente se torna gigantes, não pela Sim. nossa força interior, porque nós cristãos acreditamos que a nossa força não vem do interior, mas ela vem do Espírito Santo que age dentro do nosso interior. E aí a gente se Exato. torna grandalhões, né? Na fé. Gigantes, né? Verdadeiros guerreiros ali. Eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá quando ela diz que nunca foi entre você e as pessoas, mas sim entre você e Deus. Então, muitas vezes a gente se decepciona muito porque a gente espera do outro ali, né? E não, a gente tem que ter outras expectativas, não esperar das pessoas, como o senhor colocou, né? Então, é muito gratificante isso. Tem uma outra questão muito legal que fala que quando a gente pensa numa situação, né, a gente imagina. Então, o nosso cérebro cria toda aquela situação. Mas quando a gente sente essa situação, quando é pelo coração, a gente atrai, porque aí não são ondas elétricas. O pensamento é onda elétrica, mas as ondas de sentimento são magnéticas. Então, quando a gente consegue unir o pensar com o sentir, numa oração, numa missa, aí sim a gente tem o encontro dos impulsos elétricos com os impulsos magnéticos e parece que tudo fica mais fácil. A gente consegue passar pelaquela situação de uma maneira melhor. Exatamente. Sentir, receber e conseguir emanar. É por isso que Jesus diz que quando vocês estiverem reunidos em dois ou três, peçam o que quiserem e será dado. É justamente, é importante rezar sozinho, obviamente. Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Deus que vê o oculto vai te recompensar, mas aí é a importância dessa comunhão, porque o cristianismo, repito, não é a religião do individual, do ser individual, de estar bem consigo, né? Não nos basta estar bem com a gente. Esta comunhão, o cristianismo não é a religião da comunhão, do um e do outro. E quando a gente está na celebração da missa, principalmente, né, a gente recebe, a gente se abastece, como você agora disse, né, a gente, por uma outra forma, o corpo da gente emana. E nesta Sim, emanação, criamos uma corrente, criamos um exato. vínculo de um com o outro, e naquele momento, a graça é tão grande, o Espírito Santo se faz presente, e aí é a promessa de Jesus. Quando estiverem reunidos em dois ou três, peçam o que quiser, e lhe será dado. Quando a igreja está reunida, o demônio não consegue vencer, porque é esta força que a ciência já provou que existe, que Sim, um emana também e ajuda o outro nesse contato e exato. nesta graça divina. E o quanto que muda, né? É nítido, parece que você consegue até pegar a mudança, a fisionomia que a pessoa entra e depois a fisionomia com a qual ela sai. São duas pessoas parece que diferentes ali, porque isso se transforma dentro dela. Então, isso é muito bonito. Posso pedir para a gente começar a finalizar uma bênção, padre? Claro, claro, sem dúvida. Eu só queria, antes da gente caminhar para o fim desta bênção, porque eu acho que vai encaminhar bem esta bênção, eu acho que a questão do sofrimento que essa situação está trazendo para a gente, o sofrimento ele nunca vem sozinho. O sofrimento não é vontade de Deus. Deus não quer que a gente sofra. Deus não nos fez para o sofrimento. Mas é verdade que o sofrimento, às vezes, ele é necessário para que a gente, lá no início a gente falava disso, para que a gente comece a perceber
coisas que passavam sem que a gente percebesse, sem que a gente tivesse compreensão da importância. O sofrimento deve ser para a gente um impulso, Sim, porque ele por si ele é destrutivo. E se nós vivermos o tempo inteiro olhando para o sofrimento, ele será a nossa destruição. Mas quando o sofrimento é trampolim, quando a gente usa do sofrimento para a gente alcançar um aprendizado, ele pode transformar a vida da gente. sim, Eu separei uma frase do pastor Martin Luther King, né? Eu queria compartilhar. Diz assim: quando o meu sofrimento foi aumentado, logo percebi que haviam duas maneiras de responder à situação: reagir com amargura ou transformar o sofrimento em força criativa. Aí ele diz: escolhi a segunda opção. que linda. Então, é uma escolha. Sim, Como diamante. Quando a gente olha um diamante bruto, a gente nem percebe que aquilo é precioso, porque ele parece uma pedra feio, muitas outra. vezes, né? Mas quando ele Sim, sofre a lapidação, e é um processo sofrido, que desgasta ele, mas que faz também com que a beleza dele se revele, ele se mostra precioso. Então, o sofrimento por si, se a gente viver apenas no sofrimento, eu, como você disse, olhando para baixo, esse gestual, esse pensamento, ele pode nos destruir. Mas quando a gente precisa dele para crescer, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Deus não mandou essa doença, de forma alguma. Mas, com certeza, Deus permitiu essa doença. Permitiu porque a gente vivia num ritmo frenético, doentio, as sim, famílias, os profissionais, até as pessoas da igreja, as pessoas sim. que caminhavam na rua. A gente vivia num ritmo tão terrível que a gente já não tinha tempo nem de perceber, nem de estar, olha que coisa, a sós com nós mesmos. Verdade. E é por isso que a gente está, às vezes, sozinho em casa, liga a televisão, o rádio, o micro-ondas, a batedeira, para não escutar o Verdade. grito terrível do silêncio. Sim, Porque quando a gente está em silêncio, a gente está em reunião com a gente mesmo. sim. E tem coisas que estão dentro de nós que nos fazem sofrer terrivelmente. É verdade. Esse sofrimento, o sofrimento dessa enfermidade, e aí a resiliência, né? Essa capacidade que a gente tem. A física vai explicar que resiliência é uma garrafa, por exemplo, que sofre uma pressão, ela se encolhe, mas depois que aquela pressão ela passa, ela volta ao seu estado normal. Essa capacidade de voltar é a resiliência. Assim Sim, também é a gente, sim, quando nós passamos por um sofrimento. Então, eu queria muito falar dessa parte, porque eu acho que quando a gente fala de fé, a gente fala de o nosso Deus que manda seu filho para sofrer na cruz. E olha que interessante, a gente fala de resiliência, a gente se esquece que a gente tem um grande ícone da resiliência. Aquele lá. É o é grande verdade. ícone da resiliência porque ele se conformou à cruz, mas a morte não conformou ele. Sim, Ele aceitou, ele abraçou a cruz, mas ele venceu, não fugindo da morte. sim, Ele venceu enfrentando a morte. sim. E é, Exatamente. e é por isso que a graça da ressurreição, ela tem essa força espiritual. O Porque senhor sabe, padre, que eu sempre falo que o sofrimento às vezes vem por fatores externos, às vezes acontece, por exemplo, né? A gente não pode impedir muitas vezes esse machucado que a vida nos faz. Mas a cicatrização desse machucado é responsabilidade nossa. Porque se a gente não cicatriza esse machucado, a gente sangra em cima de quem não tem nada a ver. Quantas pessoas a gente conhece porque por um relacionamento não deu certo,
pronto, não se permite mais e ataca todas as outras pessoas que tentam se aproximar. Então, não é reduzir a nossa expectativa para não se frustrar. Não, é justamente aprender a lidar com a frustração e aumentar a nossa expectativa cada vez mais, né? Então, é perfeito isso que o senhor falou. Nossa, fiquei até emocionada aqui. Eu digo na igreja sempre que a queda é inevitável, ela não é uma escolha. Tem gente que vive a vida inteirinha tentando se livrar das quedas, dos sofrimentos, e acaba vivendo uma prisão tão grande, tão terrível. O cristianismo não vem ensinar isso para a gente. O cristianismo vem ensinar que o sofrimento ele não é uma escolha, cair não é escolha, o que é escolha nossa é permanecer caído. A morte, a morte não foi escolha de Jesus. Ele pediu ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas o Pai não afastou, porque o Pai sabia que o importante não era Jesus não morrer. Ao contrário, ele nos salvou pela sua morte. Agora, o sofrimento, a morte, gerou algo muito maior. Eles achavam que poderiam calar Jesus com a morte. Mas Jesus Verdade. ficou ainda maior por causa da Mais morte. forte. E ele diz, anunciai a minha morte até que eu venha. E por que a morte, Padre? Mas é justamente a morte, esse sofrimento, que Jesus vem nos mostrar que a questão não é não sofrer, a questão não é não cair, é não permanecer no Sim, sofrimento, não permanecer caído. E aí Jesus exato. ressuscita. A gente viveu agora a Páscoa. Ele estende a mão para a gente, segura na nossa mão e nos puxa para fora dessas sepulturas que a vida coloca a gente. A gente Sim, acha às vezes que essa sepultura é causada apenas com a morte física. Existe muita gente que está assistindo a gente aí na live, que está vivo, está respirando, está assistindo, está ouvindo, mas está por dentro morto. curto. Sim, Então a exato. graça de ser de Deus é justamente esse tratamento que não está preocupado só com a casca. Principalmente, ele está preocupado com o nosso interior. Quando a Sim, gente, não, quando a gente está vivo interiormente, quando a nossa alma, e a alma quer dizer isso, né? Ânima, né? sim, A gente tem força para o corpo, a gente tem força para a mente. Só que as pessoas elas inverteram a ordem da sim. preocupação. Ela se preocupou com a casca. Eu tô com uma ruga aqui, eu preciso arrumar aqui, eu preciso de uma roupa bonita. Mas por dentro estão destruídos. Sim. Então, essa fase todinha de sofrimento, ela com certeza tem um sentido divino, pedagógico, Sim. para melhorar a nossa percepção, principalmente, para religar a nosso vínculo com Deus, esse Sim. olhar, como você disse, para cima, que a gente precisa fazer. Normalmente a gente trocou esse olhar para cima, não Para um só olhar para o para celular ali, né? Um mas olhar para o celular. olhar para o celular, olhar para nós mesmos. Às vezes a gente olha tanto para a gente, Sim. tanto para o outro, e se esquece de olhar para o alto, de onde nos vem a graça, a força para vencer os nossos sofrimentos e fazer com que esse sofrimento se transforme em energia, em uma força que nos faça reinventar Sim. a história, ressignificar a nossa história. Então, eu Eu acho li um livro do Padre Fábio que falava Quem me roubou de mim, que diz exatamente isso, né? Às vezes a gente vai assumindo tantos papéis na vida que a gente se perde ali no meio de tudo isso e esquece do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira fé. Então, que a gente consiga, exatamente como o senhor falou, esse religar, aproveitar esse momento, né? E religar com Deus, né? que quem passa por esse sofrimento, e se transforma e se deixa transformar, Sim, quando sai dele, sai renovado, e é o que eu disse,
quando tudo, as pessoas dizem, quando voltar ao normal. Não. Aquilo que a gente vivia não era normalidade, não. Exato. Que tudo isso, esse retiro forçado com nós mesmos que a gente está tendo que fazer, com a nossa família, ele possa nos transformar. E aí sim, quando tudo isso acabar, que a gente possa voltar ao normal. Exato. Verdade. Exato. Exato, padre. É muito isso, né? É o transbordar. E a gente só transborda aquilo que está cheio. Então, esses dias eu até gravei um videozinho falando sobre isso, né? Quando você leva um tropicão e tá com uma xícara de café, o que que você derruba? O café? Não, você derruba o que está dentro dela. Se fosse chá, se fosse Coca-Cola, se fosse água, né? Então, que a gente também, em momentos onde a gente sente, igual o senhor falou da garrafa, apertar ali, na hora que a gente sente determinadas situações, a gente vai transbordar aquilo que a gente está cheio. Então, que a gente consiga estar cheio de Deus dentro de nós. Duas frases. Minha avó dizia isso. A boca fala o que o coração está cheio. A frase é de Jesus, mas minha avó que me ensinou. Segunda frase. Se a boca fala o que o coração está cheio, a segunda frase que completa, né? Onde está o teu coração, aí está o teu Deus. A Exato. questão é, onde nós deixamos o nosso coração? Onde está o foco? Se o nosso olhar estiver sempre na doença, no mal, na epidemia, na calamidade, no sofrimento, nosso Deus acabará sendo esse sofrimento. Mas quando E trazendo isso e olha para para o si, alto, e trazendo isso para a ciência, aquilo que a gente foca expande no nosso cérebro. Então, se eu só focar nas coisas ruins, vai expandir, né? Vai expandir apenas coisas ruins no cérebro. Agora, se eu me focar em coisas boas, eu também vou estar pleno, eu vou estar cheio dessas coisas boas. perfeito. É. Ó, o pessoal aqui ficou animado, hein, padre? Você viu Gostaram? só todo mundo falando aqui. Às A vezes as pessoas acham, nossa, mas algumas pessoas me perguntaram, escutam assim, neurociência, e aí falam fé, e dá liga, padre, perguntaram para mim. Opa! E dá muita liga, né? As pessoas tendem a separar, né, padre, as coisas em que não tem separação nenhuma, elas estão ali, uma tão ligadas à outra que não dá pra gente separar, né? É verdade. Eu separei para esse momento de oração que você pediu. Deixa eu só falar uma coisa pro senhor. Daqui um minuto, a nossa live cai, porque vai dar 1 hora. Então, assim que cair, eu vou clicar de novo Perfeito. A gente e faz a a oração. gente volta e faz a bênção para não cortar a bênção bem no meio, que Não vai. sabia. Aliás, é a primeira vez na vida que eu faço live pelo Instagram. Eu fazia sempre pelo Facebook também. Meu público maior é Face. É, Mas né? o meu Facebook está caindo muito nessa época. Acho que é muita gente. E dá para compartilhar no Insta. Dá para a gente ficar os dois aqui. Assim. Perfeito. Então vamos Então, aguardar. mas ela dura 1 hora só. Aí ela cai. Mas depois dá para voltar. Falta muito tempo, não? Ó, para mim tá marcando 1 minutinho. Perfeito. Então, no retorno da live, as pessoas que estão aí vão poder participar da nossa oração, né? Vamos pedir a Deus a força dele para a gente superar este momento. Depois a gente tenta cantar só o refrãozinho daquela música que você disse que gosta. Ah, Porque que senão coisa boa! o doutor Ricardo morre do coração em casa, né? Ele tá aqui na torcida para cantar, para cantar, para cantar. Você viu que tinha um monte de gente pedindo também para cantar. Eu fiz vista grossa ali, mas eu Pula, pula, pula. Mas o senhor não vai fugir da próxima, da hora que voltar aqui, o senhor não vai fugir, não. quando voltar o nosso momento oracional, a gente então faz o trechinho dessa música tão bonita que realmente é um espetáculo. Maravilha, padre. Vai cair, a gente volta em seguida, tá bom?